pessoal, a gente hoje vai falar sobre a passagem do mito à filosofia. Esse é o tema da segunda semana da nossa aula de filosofia, mas como a gente pode perceber, no tema da nossa aula, a gente já encontra um desafio, que é falar da passagem da filosofia para o mito. Como a gente pode observar no decorrer da história, essa passagem é cíclica. Nós podemos ver que há uma passagem do mito para a filosofia, mas também há uma comunicação da filosofia com o mito no decorrer da história. Então, a gente não pode pensar que aconteceu esta passagem e ficou estagnado nisso. Há uma comunicação entre mito e filosofia no decorrer da história. E quais as principais diferenças entre mito e filosofia? O mito, ele se origina, ele nasce para explicar a origem das coisas. E de três formas principais, o mito narra esta origem. Primeiro, encontrando o pai e mãe das coisas. A primeira característica do mito para explicar a origem das coisas é encontrar o pai e a mãe das coisas. E como se dá isso aqui? Através de uma relação sexual. Porque a relação sexual é algo primordial, é algo que está presente na vida do ser humano desde que o homem é homem. Então, cria-se uma relação entre os deuses para explicar a origem das coisas. Também é outra característica do mito para a origem das coisas a questão do prêmio e castigo. Através do prêmio e castigo se dá a origem das coisas. Quem que dá esse prêmio? Quem que dá esse castigo? Os deuses. Na mitologia bíblica, a gente pode perceber que há ali uma relação de prêmio e castigo. O ser humano é colocado no paraíso, o prêmio, e depois, como castigo, por desobediência, a expulsão do paraíso. Aí nós vemos, que é algo que está próximo da nossa realidade cristã, que existe na mitologia esta questão do prêmio e do castigo na origem das coisas. E por fim, a gente pode ver que é também uma questão de rivalidade. Acontece uma briga entre os deuses e a partir desta briga se dá a origem de algum aspecto da vida humana ou da natureza. Então, estes são as três principais características do mito para a explicação das coisas. Por outro lado, falando da filosofia, a gente percebe que a filosofia vai buscar a origem das coisas através da razão. Através da razão, não mais através de uma linguagem mítica. Porque a linguagem mítica, ela se dá pela autoridade de quem fala. Ou seja, o narrador do mito é quem tem a autoridade para falar sobre aquilo. Muitas vezes a autoridade religiosa. E é a partir desta autoridade que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam
a partir das verdades ditas por uma autoridade. Na filosofia, a gente já vê um segundo momento, que é não mais a autoridade do filósofo que fala, mas da razão que é própria de todo ser humano. Então aqui a gente vê as principais diferenças entre o mito e a filosofia. Mas um descarta completamente o outro? Não, porque a filosofia ela sempre está dialogando com o mito. A gente pode perceber na modernidade quando Nietzsche remete aos mitos antigos para falar das questões humanas, das paixões humanas, quando ele vai falar de Apolo e Dionísio, as duas dimensões que existem no ser humano, quando ele vai criticar Aristóteles, que ele fala que Aristóteles cortou a dimensão dionisíaca do homem e exaltou a dimensão apolínea. Nietzsche remete aos mitos para falar de uma realidade humana. Então a gente pode perceber que no decorrer da história há um diálogo entre mito e filosofia. Agora falando um pouco sobre cosmogonia e teogonia. O que são esses dois palavrões, professor? São para falar do mito como narrador da origem do cosmos, ou seja, de tudo que existe na natureza. E o mito também narra as teogonias, ou seja, a origem dos deuses. Então, essas duas categorias do mito é importante, porque quando o mito vai falar do nascimento da cosmogonia, ou seja, do nascimento das coisas, da origem das coisas, ele vai falar, tinham dois deuses que eles começaram a brigar, então nasceu o fogo. Ora, isso é uma narrativa para dizer, para explicar como que nascem as coisas da natureza, como que nasceu o fogo, por exemplo. Eles elaboram um mito para dizer como que foi a origem das coisas na natureza. Quando a gente fala sobre a mitologia cosmogônica, sobre a mitologia da cosmogonia, a gente fala sobre a origem do universo. Na Bíblia a gente vê que existe no mito da criação como que aconteceu a criação do céu e da terra, das coisas, todas as coisas que existiram. Aquilo ali também é uma cosmogonia através de um mito. Quando a gente fala na civilização babilônica, por exemplo, eles também têm uma cosmogonia, ou seja, a origem do cosmos, a origem da natureza. Nessa narrativa, eles vão falar que existia um Deus que brigou com outro Deus e que partiu este Deus ao meio, e que um Deus ele fez o céu, outro Deus ele fez, com a parte do Deus ele fez o céu, com a outra parte do Deus ele fez a terra. Então, essas narrativas míticas servem no mundo antigo para explicar como que nasceram as coisas da natureza, as coisas a qual o homem tem acesso. Da mesma forma as teogonias. As teogonias falam sobre a origem dos deuses, como que os deuses passaram a existir. Ou seja, de uma relação entre um deus e o outro nasce um deus. De uma relação entre um deus e um ser humano nasce um herói. Então é a partir dessas narrativas que se explica a origem dos deuses, dos seres humanos e dos semideuses. Então a teogonia vai falar exatamente sobre a origem dos deuses. Bom, é basicamente isso quando a gente fala de cosmogonia e teogonia. Aqui vai uma dica para vocês que estão se preparando para o Enem, para o vestibular. Na filosofia, vocês não precisam decorar as coisas. Vocês precisam apenas saber
O que significa cada termo? Quando vocês têm uma definição, uma boa definição do termo, vocês vão bem na prova, porque quando aparece aquele termo, vocês já têm uma noção do que está pedindo naquela questão. Então, uma dica para vocês: vocês definam na cabeça de vocês os termos que vocês pensam que possa cair na prova. A partir dessa definição, caiu gabarito na certa, tá bom? Então, fica essa dica para vocês. Já chegando no final da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre continuidade e ruptura entre a filosofia e o mito. Há uma continuidade ou há uma ruptura nessa questão histórica entre mito e filosofia? Eu posso dizer que não há nenhuma continuidade e nem uma ruptura. O que há é um diálogo constante entre um e o outro. O que acontece é que a filosofia dialoga com o mito e o mito dialoga com a filosofia. Lógico que o mito é bem mais antigo do que o pensamento filosófico. No entanto, a partir do pensamento filosófico, o mito se vale da filosofia para explicar as suas coisas. Porque o que é o pensamento filosófico? O pensamento filosófico é exatamente você elaborar questões discursivas ou escritas para explicar racionalmente alguma coisa. Você explica racionalmente o mito. E o mito vem suga esta racionalidade e incorpora nele. O mito também é algo muito importante para uma questão histórica, cultural e social. Essas três dimensões do mito é muito importante. Muito importante a gente destacar essas três dimensões, porque o mito está intimamente ligado com a história da humanidade, com a história até mesmo do pensar humano, porque a elaboração mítica é o início desta reflexão, deste questionamento do homem a partir da sua realidade, sobre a origem das coisas. Um aspecto cultural também é muito importante, porque o mito ele representa uma cultura, ele representa um espaço histórico, ele representa toda a riqueza cultural de um povo. Então, é muito importante o mito para reforçar esta questão cultural da sociedade. E é uma questão também social, porque várias sociedades cresceram em volta de algum mito. Todas as sociedades ela crescem em volta de alguma referência mítica. A gente pode perceber as nossas sociedades originárias do Brasil, os índios, eles têm a sua riqueza mitológica. Então um exemplo de sociedade que se organiza através das suas experiências míticas e dos seus relatos míticos. Então essas três características são muito importantes. São três características também que estão intimamente ligadas com a filosofia. A filosofia nasce na Grécia, mas todos os povos têm o seu modo de pensar, desenvolveram a sua racionalidade, desenvolveram as suas explicações racionais para os seus eventos. Então, essas três características estão ligadas tanto ao mito quanto à filosofia. Então, a gente pode perceber
que existe um diálogo sempre presente entre a filosofia e o mito, entre o mito e a filosofia.